vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar de cores expressivas, como deixar essas cores irem te guiando e trabalhando melhor a espontaneidade e a fluidez da aquarela. Para isso vamos aqui iniciar colocando as fitas. Lembre-se de colocar um pouquinho de creme, que aí as fitas vão sair com mais facilidade quando a gente terminar a nossa pintura, tá certo? Vou mostrar aqui um pouco da minha paleta, nossas opções de cores. Vocês estão vendo que eu coloco todas as cores possíveis. E uma delas vamos usar muito o roxo. E eu tô usando aqui o roxo da tinta Amy Graham. Vamos precisar também do rosa, que é composto pelo vermelho, amarelo e branco. O turquesa, composto aí pelo azul e o verde, certo? Ou se você já tiver a cor, como eu tenho uma cor do turquesa já prontinho, ficam a escolha de vocês. E as outras cores, caso a gente precise, já estarem dispostas na paleta, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o pincel. Eu tenho esse pincel que ele é mais espesso, os pelos finos dele, e ele tem a ponta bem fininha. Vamos precisar também de canetas branca, seja em gel ou a posca, certo? E a espessura da ponta é a que vocês tiverem mesmo disponível para vocês. E vamos precisar de uma toalha também para estar enxugando o pincel, um copo com água. E papel. De preferência que ele seja papel toalha, assim fita crepe também. A primeira coisa que nós vamos fazer é molhar o pincel na água, certo? E aí nós vamos praticamente pintar no papel só com água. Bastante água, molho o pincel várias vezes. E vocês viram que eu fui pintando o papel com água. Gosto sempre de trabalhar que a água é uma cor, então a gente pinta assim com água. E aí vou começar aí com o roxo, o roxinho já pronto mesmo. Se vocês não tiverem, vocês podem fazer com azul e vermelho. Lembrando que se você colocar metade, metade, realmente vai ficar esse roxinho. Se vocês colocarem mais vermelho do que azul, vocês vão conseguir aí o vinho. E mais azul do que vermelho, vocês vão conseguir aí um azul avermelhado. E aí a gente vai esfumando, criando tipo uma névoa, vocês estão vendo? Eu vou pingando a tinta sem espalhar muito, para que ela não fique uma coisa contínua. Ela vai ficar ali em lugares mais escuros, outros mais claros. E como eu coloquei muita água, fica esse efeito esfumado mesmo. E que fica muito interessante. Vocês veem que eu fiz com uma espécie de Y, né? E aí eu venho com essa cor maravilhosa, turquesa, e vou acrescentando em outras áreas. E vou de uma forma meio despretensiosa, expressiva. E vocês estão vendo aí que eu estou abusando da cor mesmo. Muito pigmento, mais do que água, até porque a água nós já colocamos. Então perceba que agora eu tenho que dar uma esfumada no lilás com o turquesa. E aí eu limpo o pincel total para que eu consiga fazer isso, ó. E aí eu vou espalhando a cor
Já que o roxo tá muito clarinho, aí eu volto com o roxo e vou fazendo esse trabalho esfumado, né? E vocês percebam que eu vou quicando o pincel no papel. Aí eu venho com um pouquinho de azul agora, aquele azul bique, bem forte, natural. E vou colocando nas bordinhas aí da folha. Eu gosto muito de trabalhar a folha como se ela tivesse aquela borda mais escura. Eu acho que dá uma luz central na pintura. Eu vou espalhando o azul com o turquesa. E agora a gente vai usar a cor rosinha. Como eu falei, vocês fazem assim, vocês botam, começa pelo branco e vai acrescentando aos pouquinhos o vermelho e amarelo, certo? E aí vocês vão conseguir essa cor meio bege. Se você colocar mais vermelho, vai tender pro rosa. Olha só o que aconteceu agora. Ainda estava molhado o roxo, né? Então, o rosa ele tá se perdendo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou enxugar um pouquinho aquela área. Aos poucos, eu apenas chego próximo do papel, toalha ao papel da pintura, sem pressionar muito, senão para não marcar. Dá para fazer várias coisas também com o papel. Dá para criar uns efeitos, umas texturas bem legais. E aí, aquela área ali que ficou em branco, eu vou acrescentar aquele rosinha que a gente fez. E aí, eu vou acrescentar um pouquinho mais de vermelho, porque eu tô achando que essa cor bege não tá tão legal. Então, eu quero mais puxado pro rosa. Lembrando que para a gente fazer essa cor, a gente acrescentou o branco. E o que é que o branco faz? Ele tira a transparência da cor, certo? Ele deixa mais opaco. Então, eu vou precisar colocar muito mais água, senão a cor vai vir com tudo, por causa do branco. E eu vou perder essa minha transparência. Então, eu diluir bem com água. Certo? Vocês podem fazer o teste antes em um papel à parte, para não ter perigo de colocar tinta demais onde não deveria. Que a gente quer que essa parte fique bem mais clara mesmo, assim, como fosse só uma nuance de rosa. E essa é a base, né? Aqui a gente não consegue mais acrescentar muita tinta. Tá muito molhado. O bom agora é que a gente espere secar mesmo. E pra gente vir com a segunda camada, certo? Então, esperem aí uns 10 minutinhos. Vejam se tá realmente ok, prontinho pra gente acrescentar uma segunda camada. Agora que nós já esperamos secar, a gente vai conseguir acrescentar uma nova camada. Percebam como a tinta agora ela fica mais forte, né? Estou vindo praticamente com pigmento. Olha, acrescentei um pouco de água e vou espalhando essa tinta que eu depositei. Estou ali delimitando uma área da qual eu quero que acrescentar essa tinta, tentando também fazer um formato de flor. Olha só, o miolo foi onde eu acrescentei a tinta a priori e depois eu vou espalhando com calma para as pétalas, entre aspas. Como a gente está trabalhando algo mais expressivo, sem muita delimitação, então a gente vai ali fazendo uma imitação de pétalas, certo? Uma coisa mais espalhada, mais subjetiva, e depois elas vão aparecer novamente com
a caneta branca que a gente vai fazer os desenhos mesmo nas pétalas. E aí eu deixei ali, né, aquela segunda camada e já fui para outra área e vou ali criando essas pétalas devagar e tal, com calma. Olha só, vou acrescentando aí o roxo, misturei com o azul e aí acrescentei água e fui esfumando. Vim com papel, enxuga um pouco, esfuma com papel também, certo? E aí eu venho com mais roxo. E aí olha só o movimento do pincel, eu vou fazendo ondinhas, caracol. Eu vim agora com turquesa de novo. E aí eu vou esfumar aí com esse roxo, olha só. Agora eu vou com outra área. E aí eu vou trabalhando uma espécie de côncavo convexo, certo? Vou fazendo voltinhas, ondinhas. E aí eu venho com papel, esfumo. Ó, ficou parecendo um laço, né, esse? Aí eu venho agora com turquesa de novo. E aí é sem medo mesmo. Vocês acharem, nossa, o turquesa entrou para a área do roxo. Não tem problema, certo? Deixem acontecer mais naturalmente, a tinta se espalhar e criar aquela bela surpresa, né? Quando seca, vocês percebam que tem aquela surpresa que você não imaginava de como iria ficar, certas manchas que cria. E aí eu vou agora, percebam que eu tô deixando uma área branca, né? Uma área que ela foi pintada na primeira camada. E é uma área de luz, como se a luz estivesse entrando dentro da pintura, sabe? Deixar a pintura respirar. E aí eu vou fazendo, olha só, esse trabalhado mais expressivo e se permitam, né? É, tentem ir pela intuição de vocês, pela composição visual. Se eu fosse tentar reproduzir igual, realmente eu não conseguiria, porque a tinta é diferente, a água é diferente, o tanto que eu coloco de água ou de tinta vai mudar, o pincel também diversifica isso, até o papel. Então, a gente vai pegar a ideia geral e aplicar, né, a técnica. Olha só, agora dei uma espirrada aí de água, né, com o pincel. Acrescentando umas coresinhas aí na nossa área de luz. E às vezes parece até umas conchas, né? Ficou parecendo várias conchas empilhadas. Olha, nessa área tava ainda molhado e aí eu tô aproveitando essas pétalas que eu tinha criado e tô aproveitando essa tinta para ela se espalhar, né? De forma bem espontânea, expressiva, naturalmente, sem muitas preocupações de que borrou, que não vai dar certo. Até porque tá tudo bem molhado já aí, né? Já tem muitas camadas, já quase não temos aí área seca. Então, onde você encostar o pincel, aquela tinta que estava naquele lugarzinho pode provavelmente ir para outro lugar que você aproximou o pincel.
Aí agora eu vou enxugar um pouquinho o papel, a água, para não demorar tanto a secar. Aí agora nós vamos usar a caneta branca que vocês tiverem aí. No meu caso aqui eu vou usar a Posca. E aí ela precisa sacudir um pouquinho para poder a tinta sair. E aí eu tinha começado com aquela caneta gel, mas ela ficou tão clarinha que eu resolvi ir para a Posca e só comecei a sobrepor o que eu estava fazendo antes. E aí tô só sobrepondo mesmo, desenhando por cima. E tô agora fazendo umas pétalas com esses veios. Aí não precisa fazer tão certinho, tipo, tão arredondado. Você pode fazer uma linha mais trêmula. E fica até mais interessante também. Pode criar também um degradê com a própria caneta, fazendo áreas mais fortes nas pontas, no início e nas pontas da pétala, e no meio ficar mais suave o desenho. E aí eu vou repetir esse processo com todas as pétalas que eu estou criando. E essas pétalas foram formadas pelas manchas depois de seco a pintura, certo? Que eu já fui colocando ali mais ou menos, né? Mas só quando secou que eu pude ver melhor onde iria ficar essas pétalas. Então eu vou desenhando as pétalas, fazendo traços. E essa caneta, ela é a base d'água. Então quando ela secar, ela vai ficar clarinha de novo. Aí depois eu vou ter que repetir esse processo de redesenhar por cima. E aí eu vou fazendo essas pétalas meio aleatórias, ó. Eu peguei essa daí que tem 3 cores aí acontecendo. Então, não tem uma ordem. Vai ficar legal onde vocês escolherem para desenhar as pétalas. Olha só, ela é bem clara e tal. E você tem que ficar apertando a ponta também para poder sair mais tinta. Só não pode apertar no próprio desenho, senão vai vazar tudo. Você aperta a ponta no papel ao lado.
E para a primeira parte dessa aula é isso. A segunda parte da aula nós vamos tratar essa imagem em um app de edição de imagens e a gente vai conseguir outros resultados incríveis. Então, até a próxima, parte 2.